Olá, pessoal! A humanidade sempre gostou de pensar no fim do mundo. Há um enorme número de previsões sobre o apocalipse e qualquer pessoa pode ser autor dessas profecias. De Nostradamus a alguns loucos urbanos. Cientistas que constantemente alertam sobre desastres naturais e vários perigos que podem acontecer com as pessoas em um futuro próximo também não ficam para trás. Claro, você pode encarar essas previsões de diferentes modos, ignorá-las, ler com interesse ou declarar ao mundo inteiro que não há aquecimento global. Mas fato é fato. E nos últimos anos, algo estranho aconteceu com nosso planeta. No vídeo de hoje, coletamos para você algumas evidências disso, mas observe que essa é apenas uma pequena parte dos eventos que aconteceram em 2017 e 2018. Você está pronto para enfrentar os perigos? Então vamos lá! Nova Era do Gelo. Em 2017, cientistas da Universidade de Northumbria, no Reino Unido, compartilharam com o mundo uma previsão alarmante que nos faz pensar em comprar roupas mais quentes. O fato é que, segundo os especialistas, o Sol está entrando em um ciclo de atividade reduzida. Eles calcularam que esse período durará 33 anos, de 2020 a 2053, e será caracterizado por temperaturas extremamente baixas. A verdade é que os cientistas não especificaram o que exatamente quer dizer com extremamente baixa, mas como resultado do declínio da atividade solar, o clima em todo o planeta mudará muito. Assim, por exemplo, o Reino Unido pode se transformar em uma tundra gelada. Já o rio Tamisa ficará coberto de gelo. Isso já aconteceu, mas há muito tempo, no período entre os anos de 1645 e 1715. O que exatamente acontecerá com outros países, os especialistas ainda não especificaram, mas não fiquem bravos com eles, afinal, os cientistas não têm culpa. Inteligência artificial. O famoso cientista Stephen Hawking muitas vezes expressou seus medos em relação à inteligência artificial. Segundo ele, um dia a humanidade será capaz de criar um robô que vai superar as pessoas e se tornará uma nova forma de vida, e nesse caso teremos que procurar refúgio em outro lugar. A ameaça da inteligência artificial é vista também por Elon Musk. Ele realmente acredita que nenhum acidente rodoviário, acidente aéreo, nenhum déficit de remédios ou alimentos de má qualidade são capazes de igualar ao nível de perigo que representa o desenvolvimento da inteligência artificial. Claro, você pode pensar nisso como histórias de horror de cientistas exagerados, mas olhe para a robô Sophia. Sim, parece assustadoramente realista, especialmente quando começa a mover os músculos do rosto mecânico e a parte de trás da cabeça cheia de fios. Mas tudo isso é irrelevante em comparação com o fato de que uma vez a robô Sophia, inesperadamente, durante uma entrevista, prometeu destruir a humanidade. Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. Ah, isso foi uma brincadeira, não foi? Antitecnologia. Não vale a pena pensar que antes da revolta das máquinas, deve-se esperar até que as pessoas inventem Skynet ou qualquer coisa assim. Até porque hoje em dia a tecnologia falha assustadoramente muitas vezes. E isso tudo sem qualquer inteligência artificial. Em 16 de janeiro de 2017, um avião de carga caiu perto de Bishkek. Em 8 de fevereiro, uma forte explosão ocorreu em uma fábrica de produtos químicos na China. No dia 22 de março, na Suíça, um trem com 100 passageiros saiu dos trilhos e um vagão virou. No verão do mesmo ano, no estado de Washington, a história do trem foi repetida e o mesmo aconteceu na Índia. E todos esses eventos são apenas parte do que aconteceu em apenas um ano. Parece que quanto mais tecnologia uma pessoa usa, mais destruição ela traz, e isso assusta de verdade. Aquecimento global. Hoje em dia, literalmente todo mundo já ouviu falar sobre o perigo do aquecimento global, mas uma coisa é ouvir algumas histórias assustadoras sobre aquecimento e outra é ver com seus próprios olhos o que está acontecendo. Em 18 de janeiro de 2018, os especialistas da NASA publicaram um vídeo pequeno que mostra claramente como a temperatura do planeta mudou de 1880 a 2017. E olhando para este vídeo, parece que será necessário mudar o nome da Terra, porque nestas fotos ela é mais parecida com um planeta laranja do que com um planeta azul.
No entanto, os cientistas dizem que a mudança climática não significa aquecimento global e não devemos igualar esses conceitos. Claro que não faremos conclusões precipitadas, mas é que as geleiras da Groenlândia e da Antártica estão derretendo, e esse fato dificilmente pode ser ignorado de forma tão simples. Erupção do Etna. O vulcão Etna está localizado na costa leste da Sicília e não é determinado por um caráter calmo. Em outras palavras, ele não vai seguir o exemplo de seus irmãos vulcânicos e adormecer por um longo tempo, mas em vez disso, ele constantemente entra em erupção. Se você olhar para as estatísticas, parece que recentemente isso acontece cada vez com mais frequência, como se algo estivesse constantemente perturbando o Etna. A última liberação poderosa de lava, pedras e cinza ocorreu em 27 de fevereiro de 2017. Apesar do fato de que ele não representava uma ameaça particular às áreas residenciais mais próximas, ainda assim isso tudo parece muito apavorante. Sim, ele é realmente assustador, especialmente se você chegar muito perto do vulcão, como fizeram os correspondentes da BBC. Ou ao menos lembre-se da história do Vesúvio e Pompeia. Trombetas do Apocalipse. Se de todos os cenários do fim do mundo você seguir o Apocalipse clássico, você provavelmente sabe que 7 anjos deveriam tocar trombetas. Isso pode ser considerado como uma metáfora. No entanto, em 4 de abril de 2018, os havaianos ouviram claramente o som de trombetas vindo literalmente do nada. Claro, muitas pessoas decidiram que este é o começo do fim do mundo. Outro autor que postou este vídeo no YouTube com o nome de Snippings garantiu que os sons foram ouvidos em vários lugares ao redor do mundo e ao mesmo tempo. Claro que o autor do vídeo não excluiu que trombetas assustadoras possam ter uma origem natural. Segundo ele, de acordo com pesquisas científicas, os sons das trombetas do Apocalipse podem surgir devido a explosões de metano, maremotos, deslocamentos de dunas de areia e terremotos. Ou talvez tudo isso poderia ter sido um aviso. Saara transborda. Estamos acostumados ao fato de que rios e lagos podem transbordar das margens, mas recentemente o planeta propositalmente renegou todas as leis usuais da natureza. Os climatologistas relataram que durante 100 anos, o deserto do Saara aumentou em 16%, literalmente engolindo os territórios vizinhos. Devagar, mas firmemente, as dunas rastejam para todos os lados, invadindo mais terras e as transformando em um mar infinito de areia. E não pense que 100 anos é muito tempo e que não temos nada a temer. Em março de 2018, o Saara literalmente veio para a Europa. Não para ficar por muito tempo, mas digamos que a visita acabou sendo memorável. Em algumas regiões, como Romênia, Bulgária e Ucrânia, a neve caiu com cor amarelada, pintada com areia. Ao mesmo tempo, a ilha grega de Creta foi coberta com uma estranha poeira alaranjada, transformando tudo em uma interminável propaganda para Fanta. Fenômeno climático incomum que mais parece com filtros de Photoshop e visibilidade reduzida fizeram com que os habitantes da ilha tivessem gravíssimos problemas respiratórios e foram obrigados a usar máscaras. Asteroides caindo. Os cientistas que observam o cosmos costumam prever o aparecimento de alguns corpos celestes que entram na atmosfera do nosso planeta. Assim, no início de 2018, especialistas da Colômbia calcularam a possibilidade da queda de grandes asteroides em toda a Terra em breve. Segundo os planetologistas, dizem que quem realmente deve ter medo desses fenômenos naturais são os habitantes da Rússia e da Europa, e os que menos sofrerão perdas neste contexto serão os países da África, Ásia e América. Além disso, os cientistas não dão uma resposta clara sobre o tamanho dos corpos celestes. Eles podem ser do tamanho do meteorito de Chelyabinsk ou de Tunguska, ou até mesmo serem muito maiores. No caso da queda de tais corpos em áreas povoadas, isso poderia causar um verdadeiro desastre. Erupção do vulcão Shimoidaki.
Em 6 de março de 2018, na ilha japonesa de Kyushu, ocorreu a erupção do vulcão Simoidake. A altura da fumaça e do pó vulcânico atingiu 2,3 mil metros. O nível de perigo na região do distrito atingiu 3 pontos em uma escala de 5. Isso implica a proibição de ascensão da população local e dos visitantes da cordilheira. Os especialistas alertam ao fato de que as pessoas não devem entrar na zona de 2 km do vulcão. A propósito, no ano passado, Simoidake já havia passado por uma erupção e coberto as ruas da cidade mais próxima com cinzas perigosas, de onde os habitantes tiveram que escapar com a ajuda de máscaras. Como no caso do vulcão Etna, nos últimos anos, o vulcão acorda mais e mais vezes e isso não deixa de ser alarmante. Furacão Harvey. O primeiro furacão poderoso do Atlântico de 2017 surgiu no sul e leste dos Estados Unidos, Belize, Nicarágua e Honduras. Ele causou a morte de pelo menos 83 pessoas, ocasionou uma inundação severa em Houston, no estado do Texas, deixando muitas pessoas sem um teto sobre suas cabeças, incluindo os habitantes de uma casa de repouso local. Para eliminar as consequências do furacão Harvey, o Congresso alocou 8 milhões de dólares, embora o dano seja estimado em 70 bilhões. Harvey é considerado o furacão mais poderoso dos últimos 12 anos, desde a época do Katrina, que em 2005 quase destruiu a cidade de Nova Orleans. Incêndios na Califórnia. O estado americano queimou 2 vezes em 2017. Em outubro, 38 pessoas foram vítimas de 4 incêndios de grande magnitude. O incêndio particularmente afetou 4 distritos: Napa, Yuba, Mendocino e Sonoma. Em novembro, o incêndio atingiu novamente a quente Califórnia e varreu a maior cidade do estado, Los Angeles, assim como os condados de Santa Bárbara, San Bernardino e Santa Clarita. Pelo menos 3 pessoas foram vítimas. As seguradoras solicitaram um reembolso no valor de mais de 9 bilhões de dólares. Este é o dano mais grave causado por incêndios florestais da história dos Estados Unidos. Terremotos no México. Em 2017, o país passou 2 vezes por um desastre. O primeiro terremoto, com magnitude de 8,1, ocorreu em 7 de setembro e causou a morte de 248 pessoas. O segundo, de magnitude de 7,1, ocorreu em 19 de setembro, bem na data do 32º aniversário de um dos terremotos mais devastadores da América. O epicentro do segundo terremoto foi nas imediações residenciais de Puebla de Zaragoza. Além disso, a capital do país, Cidade do México, também foi seriamente afetada. Tremores na terra despertaram o vulcão Popocatépetl, que acabou acrescentando ainda mais caos à situação. Como resultado do terremoto, edifícios comerciais, casas, igrejas e escolas entraram em colapso. Mas esse pesadelo não terminou. Em fevereiro de 2018, o México foi novamente abalado com um terremoto de magnitude de 7,2. E parece que isso não é o fim. Sinais no céu. As imagens que você verá agora foram filmadas em Jerusalém. Essa coisa estranha, como se fosse um líquido brilhante no céu, foi vista em março de 2018 e causou uma grande polêmica nas redes sociais. Francamente, não sabemos ao certo se isso é um fenômeno natural raro ou computação gráfica, ou algum tipo de aviso das forças superiores, mas não podíamos simplesmente deixar de mostrar essas fotos. Só você pode decidir se isso é algo mentiroso ou algo real ainda desconhecido e assustador. Pessoal, vocês já prepararam um bunker para o caso do fim do mundo chegar? Se assim for, então compartilhe seus planos de sobrevivência nos comentários deste vídeo e não se esqueçam de deixar seu like. Pessoal, é hora de pôr o cérebro para funcionar. Entre no canal Brain Time. Lá você encontrará um monte de fatos úteis, interessantes e também informações bem-humoradas. Inscreva-se, prometemos que será muito interessante. Obrigado por assistir. Por favor, curta e compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Estaremos de volta com você o quanto antes.